Bom dia, bom dia! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Fafá! Bem-vindos! Bem-vindos, nosso terceiro dia de encontro. Um prazer estar recebendo vocês por aqui. Que gostoso! Olá! Bem-vindos, bem-vindas! Estou abrindo aqui uma apresentação que eu preparei para hoje. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Preparados para o terceiro dia? É um dia de muito conteúdo. Olá! Bem-vindos! Bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre um eixo muito importante. É por causa desse eixo que a gente vai falar hoje. Eu acho que essa teoria que a gente vai aqui introduzir hoje, porque é uma teoria muito profunda, é uma teoria que a gente pode levar muitos meses trabalhando em cima dela, tá? Ou mais. É essa teoria que deixa claro pra gente por que não dá para usar protocolo em bioenergética e o tamanho da responsabilidade de quem é terapeuta no trabalho, no cuidado de realmente saber avaliar cada caso. Quando a gente fala de corpo, couraças musculares, estrutura psíquica, emoção no corpo, traumas, energia, bloqueios energéticos, bloqueios emocionais, é preciso ficar claro que o teu processo de armazenar essas informações e se organizar psiquicamente, fisicamente, é totalmente diferente do meu. E isso tem uma explicação. Então, é uma riqueza essa aula. Andréia, querida, Andréia, analista bioenergética também, bem-vinda. Bem-vindos, gente. Obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada pelos recadinhos que estão rolando aqui no WhatsApp para mim. Eu recebi algumas perguntas ontem. Eu vou tentar responder pelo menos umas 2, 3 hoje, porque eu acho que acaba ficando bem dentro do tema, tá? Vou pedir para vocês irem participando aqui, colocando algumas dúvidas, algumas questões para a gente caminhar bastante aqui hoje, tá? Obrigada aqui pela presença de vocês. Bom, a gente começou no primeiro dia falando sobre o trauma emocional. Quero linkar algumas coisas aqui. Quando eu falo de trauma emocional, eu tô falando simultaneamente de um evento que ultrapassou a minha capacidade de me autorregular, ultrapassou a minha capacidade de lidar com o meu estresse, né? E ficou registrado no meu corpo, desencadeando em mim ou algum tipo de paralisia, geralmente algum tipo de congelamento, algum tipo de medo. É como se eu colocasse talvez o meu corpo numa fixação de um grau de estresse que fica contínuo e a saída desse lugar tá difícil retornar à normalidade saudável, tá difícil voltar à pulsação, tá? Se a gente pegar uma premissa muito básica do William Reich, muito básica, que é o conceito de pulsação, a gente vai poder olhar para cada uma das nossas células do corpo e observar, constatar que elas contraem e se expandem, contraem e se expandem. Se a gente pegar essa analogia e levar para a vida,
a gente vai ver que essa analogia serve para tudo que está vivo. Seja o meu processo de respiração, inspiração e expiração, seja os meus batimentos cardíacos, minhas ondas cerebrais, a maré que a gente acompanha, o movimento de uma floresta respirando, né? Quem já viu aquelas fotos, aquelas imagens gravadas do topo da floresta, né? Olhando de cima, o topo das árvores, a gente vê que ao longo de horas elas fazem movimentos, né? As plantas fazem movimentos. Então tudo aquilo que está vivo pulsa. O objetivo da análise bioenergética, o nosso objetivo terapêutico, independente da linha que você trabalha, dentro das práticas integrativas, dentro da fisioterapia, dentro da psicologia, de alguma maneira, é viabilizar o retorno dessa pulsação. A pessoa que procura a gente, em alguma instância, tem algum aspecto da vida que ou parou de pulsar, ou diminuiu a pulsação. Tudo bem, gente? Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Márcia. Tudo bem? Tá dando para pegar esse começo aí da pulsação, contração e relaxamento? E aí, o nosso papel terapêutico é facilitar o retorno de uma pulsação que foi pelo menos diminuída. O evento traumático pode representar isso. Então, a minha plena capacidade vital de pulsar, né? Ela recebe um evento estressor muito abrupto, que me desorganiza. Para o meu momento de sobrevivência, ali eu posso escolher um congelamento. E depois desse congelamento, eu vou ter que diminuir pelo menos aspectos vitais, alguns aspectos da minha vida, a minha pulsação, porque eu perdi essa capacidade de retorno à normalidade. Tudo bem? Tá dando para acompanhar o raciocínio da pulsação? Quando eu vou procurar um processo terapêutico, quando eu vou procurar um fisioterapeuta para um alívio de uma dor, quando eu vou procurar uma terapia tântrica, uma terapia alternativa para voltar a me reorganizar, o que eu estou procurando? Que alguma coisa facilite, informe o meu corpo, informe a minha musculatura, que já é seguro, que já é hora de retomar a pulsação. Para isso, ela vai ter que o meu sistema nervoso central vai ter que mandar um estímulo informando que é seguro fazer um pequeno relaxamento. Alguma musculatura minha vai, em algum momento, dar uma leve flexibilizada. No momento em que ela flexibiliza, aumenta meu aporte sanguíneo na musculatura, aumenta meu processo metabólico, aumenta a nutrição, aumenta a oxigenação do tecido, aumenta a vida. E aí o pulo do gato, aumenta a minha sensação. Tudo bem? Tô acordando um corpo, tirando ele de um processo de um certo congelamento. Tô fazendo aqui todo um resgate, pessoal, pra gente chegar da primeira aula, da aula de ontem pra aula de hoje, tá? Tudo isso aqui é importante. Então eu tô fazendo um processo também de resgate dessa capacidade de retorno à pulsação saudável do meu organismo, ok? Então, quando a gente está falando sobre dissolução de trauma, o meu primeiro quesito, que não dá para negociar, esse toque tem que ser seguro. Esse toque, ele não vem para ameaçar meu ego. Esse toque, ele não vem como uma fala do tipo, relaxa, solta, confia em mim. Confia em mim. Em você quem, né? Quem é esse terapeuta para quem eu tenho que entregar a minha cervical?
Sendo que a minha cervical, Marcelo acabou de fazer uma pergunta aqui pra mim, pra eu falar da cervical. Entrou sem querer, Marcelo, vamos pegar o gancho. Entregar a cervical, que justamente é uma área de extremo controle para todos nós. Controle do quê? Controle de uma série de estresse, de uma série de demandas que o tempo inteiro eu tenho que fazer um manejo de regulação. Quem é esse terapeuta que está pedindo para eu entregar a minha cervical na mão dele? Ou ele está muito conectado comigo, já desenvolveu essa informação junto com o meu corpo e informou o meu corpo que é seguro eu relaxar um pouco a minha cabeça na mão dele, ou ele não tem a menor noção do que ele está falando. Tudo bem? Porque tudo que a gente não tem que fazer nessa vida é entregar qualquer coisa para uma pessoa enquanto a gente ainda não está seguro. Ficou claro? Tô desarmando aqui alguns estereótipos de fala que a gente acaba escutando muito dentro das práticas integrativas. A fisioterapia também, às vezes vai pegar o paciente e fala: ai, solta, isso é muito tenso, relaxa. Dá pra ver que essa pessoa que tá falando isso não tem noção, né, de com quem que ela tá ali naquele momento tocando e se relacionando, né? Porque eu preciso partir da premissa que aquele corpo tá correto, que aquele corpo sabe que mecanismo de defesa é esse que ele construiu de um jeito super complexo para fazer o aumento de uma contração crônica que gera um monte de consequências de dor para esse indivíduo. Então esse cara ele tá em sofrimento dentro de uma arquitetura psíquica, energética, emocional, física, que não foi desencadeado à toa. Ele não acordou um belo dia falando: nossa, hoje eu vou ficar travado, né? E a gente precisa então ter essa sacada, e é muito bonito quem é terapeuta manual ou quem já viu um grande terapeuta manual, um grande cuidador atender, que às vezes você tem pessoas que estão no susto, que estão no medo, e às vezes não é o que a pessoa fala, mas o respeito com que ela entra no campo do paciente, se aproxima. Vocês entendem que está tendo no campo um pedido de permissão para entrar e para se aproximar? E toca. E esse toque comunica um holding, comunica um suporte, comunica uma segurança que muitas vezes extrapola a linguagem, é uma segurança perceptiva, e ali às vezes o terapeuta não tem que falar nada, o paciente simplesmente entrega um pouco a cervical, por exemplo. Tudo bem? Catando esse gancho, eu vou trazer mais um e aí a gente vai entrar na aula de hoje. Olha, gente, esse conteúdo aqui é conteúdo que de verdade eu dou dentro dos cursos, tá? Dentro do pessoal, seja o pessoal que está fazendo a formação de terapia tântrica Pagita, dentro do meu curso de couraças, pessoal da Unicamp que teve as aulas de bioenergética comigo. Esse conteúdo é um conteúdo que eu tô dentro dos cursos, tá? Aqui eu não tô economizando conteúdo, não. Eu quero, pelo contrário, que vocês tenham noção de como é que é meu trabalho. E aí, o link que eu quero fazer com esse setting respeitoso, porque sem esse lugar não acontece tratamento de verdade, e a gente tem uma preocupação, às vezes até bem intensa, né? Eu vi que a Zélia entrou aqui, e a gente troca bastante essa informação. A gente tem uma preocupação imensa que os terapeutas tenham senso de responsabilidade quando eles vão atender. Isso é muito sério. Esse conhecimento de ler o corpo não é para manipular o paciente, não é para saber das pessoas coisas que estão ocultas. E eu já adianto que se alguém estiver aqui com essa intenção, não está no lugar certo, não é essa a proposta do curso. A proposta do curso é que você olhe o corpo e com esse olhar o terapeuta se conecta
é quase uma reverência, um respeito que a gente tem de ver que aquele corpo tem uma história e que ele pode me contar parte daquela história. E que quando ele faz isso e eu entendo e eu escuto essa pessoa, eu posso ser essa facilitadora desse toque que desarma. Tem algum lugar do processo terapêutico que o terapeuta tem que descer do salto, muitas vezes tirar o jaleco e simplesmente ver a pessoa. Porque a gente é muito treinado na faculdade a ter o conhecimento. E é verdade até um certo ponto. Mas depois que a gente aprende o conhecimento técnico, a gente tem que colocar ele um pouquinho assim, aqui de suporte na nossa estrutura ao nosso lado, mas a gente tem que conseguir ver o que está um pouco por trás daquilo que a gente acha, daquilo que a gente desconfia, daquilo que a gente vai checar. Ok, o paciente está lá com você, você estabeleceu esse contato seguro, ele soltou a cabeça nas suas mãos, você pode ver algumas coisas acontecendo. Um rosto que de repente fica corado, um rosto que talvez relaxe, está associado às duas questões. Uma leve vibração que geralmente acontece perto dos lábios, porque é uma região que a gente segura demais, e quando a gente solta e o fluxo de energia vem e o desbloqueio energético acompanha, a gente restabelece uma leve vibração do corpo, vem às vezes um leve tremor. Mas tem uma sacada que vira o jogo para os terapeutas. O teu paciente respira. Tá numa consulta médica, o cara tá sentado na tua frente. Quando você fala uma consigna que o corpo dele recebe, devolvendo para ele algum grau de segurança e conforto naquela consulta, ele vai fazer uma respiração mais profunda. Tudo bem? O que significa a respiração profunda? A respiração profunda é um código que o corpo do paciente está utilizando para informar o terapeuta: ok, tô com você nessa, continua. Tudo bem, gente? Deu para pegar a sacada da respiração? Vamos pensar o oposto. Tô tocando meu paciente, seja lá numa terapia tântrica, numa massagem, seja numa fisioterapia, seja num reiki, que é algo muito sutil. Meu paciente está com aquele aspecto de congelamento. Quanto mais eu chego perto dele, mais ele contrai. Quanto mais eu tento fazer alguma manobra para ele soltar, mais ele retira o peso do corpo dele na minha mão. O que o corpo está informando? Tem confiança? Não tem confiança. Como que eu vou restaurar alguma coisa saudável que pulsa e vibra sem confiança? Não vai rolar, né? Como não vai rolar, o terapeuta pode, às vezes, repensar esse caminho e investigar qual outro caminho pode restaurar a comunicação entre vocês. Quando esse caminho for restaurado, o que vocês vão observar? O paciente vai respirar novamente de uma forma mais profunda, restabelecendo então um processo fisiológico fundamental para qualquer terapia, que é a autorregulação. É quando o corpo está comunicando a gente que ele foi então para a autorregulação e voltou então a concordar com aquilo que está acontecendo ali. Tudo bem? Ok. Então, quando a gente começou essa semana falando sobre trauma emocional, ontem a gente falou sobre os bloqueios energéticos, que na realidade vocês viram que estão diretamente associados a essa função muscular de estase muscular ou não,
né? Estase psíquica controlando a muscular ou não. Então ontem a gente desmistificou um pouco esses conceitos de energia. E hoje a gente está trazendo quais são as etapas que eu vou olhar para compreender melhor esse processo. Tudo bem? Tá, eu tô com uma imagem aqui. Quem tá no grupo do WhatsApp recebeu uma imagem lá. Quem puder acessar, acessa. Eu vou desconectar um minutinho aqui meu celular aqui para tentar mostrar para vocês. Quem estiver observando. Vamos lá, Daniela. Gente, ó, fases do desenvolvimento sexual. Eu vou explicar depois por que essa palavra sexual tá aqui. É uma coisa mais complexa. Não sei se vai dar tempo da gente conversar hoje. O primeiro cara que desenvolveu isso, não nesse formato que tá aqui, mas no primeiro formato, foi o Freud, ok? O William Reich se dedicou a olhar para isso numa perspectiva de enfatizar o olhar corporal. E sistematizou, avançou bastante nessa construção. Mas essa construção que está aqui na frente de vocês foi uma terceira onda de releitura, uma terceira revisão feita pelo Alexander Lowen. Então vamos lá, que eu sempre falo, Freud, Reich e Lowen, a bioenergética vem do Lowen. E ele fez então essa estrutura de raciocínio aqui, tá? Vamos começar aqui com o ocular, ok? Bebezinho dentro da barriga da mãe, fazendo ali todo o processo dele da etapa gestacional. Nasceu. Ótimo. Quando o bebê nasce, muitas funções ainda estão em formato de reflexo. Quem é da físio, da psico, já estudou bastante isso, né? É exatamente esse processo que está registrado aqui. A diferença é que o Lowen, né, o Reich, o Lowen, eles trazem essa proposta das etapas do desenvolvimento já de uma forma integrada. Eu não vou enfatizar só o desenvolvimento psíquico e eu não vou enfatizar só o desenvolvimento neuromotor, porque eles acontecem simultaneamente. Olha que forte isso que eu estou falando. O desenvolvimento e o amadurecimento emocional acontece simultaneamente, intrinsecamente, ao desenvolvimento neuromotor. Tudo bem, gente? Respirem essa informação, tá? Por isso que não adianta eu querer dar um desafio emocional de uma fase oral, né? Se a criança ainda está vivendo uma fase de desenvolvimento anterior a ela. A gente vê muito alguns cuidadores, infelizmente ainda nos dias de hoje, querendo acelerar a fase anal da criança, o processo de defecação da criança, numa etapa do desenvolvimento que a criança ainda não tem controle do esfíncter anal e não adianta, não é bacaninha, não é bonitinho que ela tenha isso tão antes da hora, e quer forçar esse desenvolvimento numa etapa que a criança às vezes ainda está aqui ou ainda está aqui, tudo bem? E se ela ainda está aqui é porque o desenvolvimento emocional e psíquico dela também ele precisa estar nesse grau de alinhamento, tudo bem? Ok, então o que a gente vai conversar agora? Do nascimento até o 3º mês, eu tenho a entrada da couraça ocular, tá? Quem acompanhou as lives de ontem, de antes de ontem, eu sempre mostro aquela imagem do livro do Kahneman, Anatomia Emocional, daquelas cintas de tensão. O bebê, ele vai estabelecer os primeiros contatos, né, com o olhar da mãe. Muitas vezes, simultaneamente ao processo em que ele está aprendendo a mamar. Ele está recrutando de um ato que primeiro é reflexo para o bebê, o reflexo de sucção da mamada, né? Ele começa como um reflexo, mas ele vai progressivamente se tornando com controle motor mais autônomo, correto? E ele vai fazendo a passagem de uma etapa para outra do desenvolvimento neuromotor progressivamente, de uma forma
caudal começa em cima, na cabeça, termina, não é que termina na pelve, né? Mas termina com a criança indo para a marcha, com a criança indo para a corrida, para o movimento. Tudo bem, gente? Ontem no grupo o William perguntou por que que uma fase sobrepõe, né? Como é que é esse processo de uma couraça sobre a outra? O que acontece, William, é que às vezes a criança tá ali no colo da mãe, por exemplo, ela tá tendo uma experiência. Eu vou voltar a minha imagem, senão eu me sinto longe de vocês. Ela tá tendo uma experiência de mamar, né, de sugar aquele alimento, de ser nutrida amorosamente, junto com o contato ocular, né, aquele contato ocular também do calor. Se essa experiência é agradável e positiva, eu tenho uma integração de toda essa mímica facial, que não é só essa que a gente está vendo aqui, mas que é de uma musculatura tônica extremamente profunda, que vai por dentro dos nossos olhos, que vai pelo alto do palato, que conecta a gente com as duas primeiras vértebras cervicais que estão dentro do crânio, a gente nem consegue fazer o toque delas, e que depois vai descer pela coluna. Esse primeiro momento é um momento profundo da individuação. É o direito de existir e o direito de me satisfazer. São os dois primeiros direitos, tá? Uma fase fica muito interligada à outra, porque a experiência do desenvolvimento é uma experiência interligada. A experiência das emoções é uma experiência interligada. Como fica a contração muscular de uma criança que ainda não tem mecanismo de defesa, nem emocional e nem motor elaborado para ir embora numa situação de risco, ela ainda não anda? Como fica quando ela está mamando, recebendo e olhando para um cuidador que está cuidando com raiva, que está dando comida com raiva, que está dando comida olhando com algum olhar de aniquilamento? Que experiência corporal é essa? E como que a musculatura desse bebê pode se contrair para se defender disso? Tudo bem? Esse processo ele vai acontecendo simultaneamente também nas próximas etapas, tá, gente? Quando eu apresento para vocês o curso de couraças musculares, é para a gente, em cada um dos módulos, cada módulo, a gente vai tratar de uma etapa. Sendo que o último módulo tem 2 semanas, porque a rigidez e a couraça pélvica é muita coisa. Então, a gente teve que colocar em 2 módulos, tá? Então, cada semana a gente vai olhar para uma couraça, vai ter um módulo gravado e vai ter um encontro ao vivo para falar sobre uma couraça, porque é muito assunto sobre cada um desses temas. Tudo bem? Ok. Essas etapas de passagem vão levando a gente para um desenvolvimento que, em teoria, é para a gente chegar em algum grau de autonomia, é para a gente chegar em algum grau de maturidade motora e emocional também, que seria ali a nossa etapa com a pelve. Quem acompanhou um slide que tem ali no meu feed, tem um ali, eu acho que é naquele que está escrito o que as etapas do desenvolvimento emocional se relacionam, né? Por que elas são importantes. Ali tem um resumo das idades desse gráfico. Então a gente vai ver que a couraça oral, a gente trabalha da fase gestacional até mais ou menos os 3 anos. A oral, óbvio que é desde o nascimento, mas a gente vai pensar no desenvolvimento motor maduro dessa musculatura até por volta dos 2 anos de idade. 2 anos de idade, a criança, ela tá começando a mudar a etapa dela da oralidade e ela vai começar a dar os passos dela mais em direção à autonomia. É por isso que muitas vezes, quando a criança ela é predominantemente cuidada pela mãe, por exemplo, quando dá 2 anos e ela já tá com marcha, ela começa cada vez mais deixar o colo da mãe para procurar o pai, procurar o tio, procurar outros cuidadores que estão em volta. É quando ela começa a se afastar da cuidadora central, ela procura o meio, vai para uma distância maior e volta.
Tudo bem? Ela vai fazendo esse caminho de testagem, que já é um passo importante em direção à autonomia. Ah, obrigada. O pessoal comentou. No YouTube, gente, eu vou falando sobre o direito de existir, o direito da satisfação, o direito de amar, em relação a cada uma das couraças, tá? Então, quem ainda não assistiu, realmente tem esse material lá que tá bem bacana. Ok. Quando eu tô falando da couraça oral, eu tô falando da musculatura aqui que a gente tá vendo, mas de toda essa tensão interna, de todo esse trato que desce, trazendo a minha deglutição e a entrega do meu alimento para o meu estômago. Tô fazendo aqui um gesto, né, de trazer a mão aqui para o meu estômago. O que é trazer o alimento para dentro de mim e ficar, absorver o que ele pode me trazer de bom? Essa função é altamente elaborada. Respirem um pouco no corpo de vocês. Como é para vocês essa função de trazer o alimento até o estômago e ali começar esse processo? Eu sei que não começa ali, né? Começa na boca com a saliva, com a mastigação e tal, mas vamos lá. Trouxe para dentro de vocês o alimento. Como que é para vocês esse processo de tirar desse alimento o bom para vocês? A nutrição. Fortalecer, nutrir, constituir. Vocês entendem que é um processo de pegar e trazer, pegar e tomar a energia para mim? Me alimento bem, eu tomo esse alimento para mim. E isso é muito elaborado, porque a gente vai ver muitas vezes pessoas que não têm a qualidade nutricional tão adequada numa perspectiva nutricional mesmo. Só que ela tem uma boa tomada para ela. E a gente vai ver pessoas que têm aquela alimentação exemplar, maravilhosa, se dedica nesse processo. Mas a tomada do nutriente para ela é um desafio. É uma coisa que ela tem que trabalhar sempre. É uma coisa que ela tem que readaptar sempre. Tudo bem? E que bom que ela trabalha. Porque é assim mesmo que a gente vai absorvendo, vai aprendendo a tomar pra gente esse alimento. E, gente, essa tomada do que me nutre é fundamental para que eu possa ficar forte para a próxima etapa de desenvolvimento rumo à autonomia. Quando essa etapa da oralidade ela não é bem concluída, quando essa etapa da oralidade ela não é muito satisfeita, eu fico na falta. Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí a gente pode se perguntar, né? Quem aqui nesse momento, não é quem, em quais áreas da nossa vida nesse momento a gente está na falta? Né? Porque essa falta vai muitas vezes para o âmbito emocional, vai para a demanda que eu preciso tomar do outro, nessa construção que é o que me satisfaz, o que é suficiente para me satisfazer. Ou será que eu já desisti de ser satisfeita? E aí eu abandono a minha busca, eu abandono a responsabilidade, que não tem escolha, gente, só pode ser minha, não dá para o outro fazer por mim, de me satisfazer. Ou será que hoje, enquanto adulta, eu estou esperando que o alimento venha até mim, que o alimento chegue até mim? De que forma que esse alimento tem que chegar até mim para me nutrir? Tudo bem? Tem que chegar já processado? Tem que chegar papinha? Ele pode ser robusto? Eu sei levantar, preparar e fazer? Se eu fico doente, eu consigo me organizar minimamente, criar recursos, pedir uma comida? Será que eu dependo do outro? Tudo bem? Estamos falando de satisfação e estamos fazendo esse link corporal de uma musculatura que precisa ter capacidade, num primeiro momento, de sugar.
tá? Sugar. Fortalecer essa musculatura de sugar o leite no primeiro momento, né? Sugar o alimento no primeiro momento, deglutir e absorver, para depois, numa próxima etapa, eliminar. Claro que no corpo é simultâneo, né, gente? Mas aqui, em termos de processo que a gente está acompanhando, é progressivo, ok? Vou continuar, tá? Então, quando a gente fala da oralidade, a gente vai trabalhar com dois aspectos da oralidade. A oralidade que precisa, né? O adulto que precisa. Eu vou trazer isso para a prática de vocês. Seu atendimento é de 1 hora. Um exemplo, tá, gente? Seu atendimento é de 1 hora. Com determinado cliente, paciente, você não consegue encerrar antes de 1h30. Porque ele fala, e se ele não falar, ele não se autorregula. Tudo bem? Oralidade. Traços, tá, gente? Não tô falando... quem me conhece sabe que a gente não quer trabalhar com aquela consigna do estereótipo, é um oral. Mas é um traço oral, tá? Ou aquele paciente que você oferece, você se desdobrou, você mudou a tua agenda para conseguir atender, para estar ali, para estar junto, deu o seu melhor, estendeu o teu tempo, cruzou até o teu limite que você de repente nem faria em outra circunstância, acaba a sessão e ele te dá alguma devolutiva. Ah, tá bom, não consegui atingir muito o que eu queria, mas tá bom, até a semana que vem. Fica aquela ponta, sabe? Faltou. Faltou e ainda não veio muito pro consciente que o que falta, é verdade, faltou, porque o que falta agora é com ele, não é com você. Então essa sacada da virada, da idade, do amadurecimento, ela ainda não aconteceu, tá? Em termos de postura, né? A gente vai ter peitos mais, vou falar mais pelas linguagens da psicologia corporal, peitos mais colapsados, não necessariamente tem que ter cifose, muitas vezes tem uma retificação, e até uma retificação torácica com certo vazio torácico. A musculatura aqui das costas, ela não é adequadamente preenchida, ela tá mais hipotônica, ou tá mais fraca, tá? Ou não se desenvolveu. Tudo bem? Pode acontecer isso também. Falta construir a própria estrutura. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para mais um ponto que vai ser importante, não vai dar pra gente conversar sobre isso hoje, e eu vou mostrar de novo aqui o slide para vocês. Quando eu tô trabalhando nesses dois temas, eu tô trabalhando numa perspectiva pré-genital. O que isso daqui significa? Aqui esse campo está em transição, tá? Ele também tem um pezinho aqui no pré-genital. Ele ainda não foi totalmente aqui para algo que depois na teoria eu vou explicar melhor da estrutura genital. Mas o que é importante para todo mundo que é terapeuta aqui, mesmo quem não for aprofundar esse conhecimento comigo depois? Esse corpo que está com muitos traços mais identificados para o pré-genital, ainda precisa construir carga, construir músculo, construir estrutura, construir nutrição, precisa fortalecer o ficar em pé, para depois seguir com mais, não é depois, porque a gente na verdade vai fazendo isso simultaneamente, mas o primeiro objetivo é fortalecer aqui, construir carga, elevar a carga, tudo bem? Essa é a sacada da diferenciação energética dos corpos que tem pouca carga para os corpos que têm muita carga. Pegaram essa chave? Isso muda o atendimento de vocês. Pegaram essa chave? Deu para sacar, gente? Essa chave, ela é importante também, tá? Quando eu tô com o meu corpo subcarregado,
eu não tenho muita energia para realização. Eu ainda não cumpri as etapas da minha autossobrevivência com qualidade. Então, nessas questões da esquizoidia e da oralidade, eu preciso fortalecer meu corpo, amadurecer a minha estrutura. Eu começo a fazer isso, eu começo a ir para a vida com mais gás, eu vou para o trabalho com mais gás. Pode ser que eu ainda canse, volte, fortaleço de novo, vou. E vou fazendo essa brincadeira do ir e voltar até que o meu corpo de verdade consiga estruturar e sustentar mais carga. Terapeutas integrativos. Essa pessoa não é uma pessoa que tem que ficar liberando, soltando, gritando. Você tá entendendo? Ela não é uma pessoa que eu tenho uma preocupação energética de esvaziar, porque ela tá um pouco vazia ainda em alguns aspectos energéticos, tá? Tô falando de um jeito muito geral, tá, gente? Não é assim, papum, não. Porque cada um é cada um. Às vezes a gente vai ter um corpo subcarregado, mas que tem um monte de recurso ali da rigidez, que é da última etapa. Mas é ter um pouco essa sacada, tá? Que se eu tô pegando um corpo subcarregado, vamos fortalecer, vamos trabalhar a perna. Essa pessoa precisa ficar segura em pé. Então, quais são as 3 etapas que eu vou trabalhar com ela? Eu existo, eu me nutro e eu me sustento em pé. Tudo bem? Faz sentido para vocês essa construção? Eu fico em pé, eu me aguento em pé, eu tenho pernas, eu não preciso me pendurar em você para você me sustentar, seja emocionalmente. Tudo bem? E agora eu vou dar uma pista aqui para os terapeutas tântricos. Eu tô lá no pré-genital. Tudo bem? Tô lá no pré-genital. Como que eu vou trabalhar com eles na pelve? Vocês entendem que energeticamente, psiquicamente, a gente vai às vezes para um trabalho de pelve, trabalhando indivíduos que estão com os grandes temas fixados, mas numa estrutura pré-genital, ainda não tem pelve. A gente tem uma fala na bioenergética, eu quero trazer isso de um jeito muito respeitoso aqui com vocês, é um assunto muito complexo da gente tratar aqui, eu não vou conseguir preencher todas as lacunas disso aqui com vocês, mas a gente tem uma expressão que é, a gente não precisa dar esse tipo de pelve genital para uma criança. A gente tem que primeiro amadurecer e fechar essas etapas, tudo bem? Ela vai amadurecendo, ela vai caminhando rumo à autonomia. Quando ela tá em cima da própria perna, já sabe se virar, já sabe buscar, já se afirma. Eu quero, eu sei, eu vou, e vai, e sustenta. E se cai, levanta, continua. Tô fazendo analogia com o adulto na vida, tudo bem? Não cai em colapso, não cai em grandes depressões, não cai em grandes paralisações na vida. Aí a gente começa a ver que essa pelve, ela tá amadurecendo mais, rumo a um processo emocional que vai dar conta dessa carga, dessa sexualidade madura que a gente está falando para o trabalho. Pessoal, faz sentido esse conceito para vocês? Tô sentindo falta de vocês comentando. Não sei, não tá chegando aqui para mim. Eita, desculpa, tô com meu telefone aqui. Tá fazendo sentido, gente? Obrigada. Pessoal que mandou coração, já tô entendendo que sim. Joia, obrigada. Então, esse divisor de águas, de olhar para um corpo subcarregado e depois olhar para um corpo mais carregado, e em teoria, alguém que eu vou poder estar trabalhando com isso. Mas, Daniela, como que eu olho isso? Será que é olhar um corpo muito magrinho, fininho, pequenininho, um corpo muito grande? Não, não é assim tão simples não, tá? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa com uma estrutura, entre aspas, um corpo pequeno,
que tem uma super estrutura madura e tá super na rigidez, tá super na vida ainda acontecendo e fazendo. E às vezes você vai pegar um corpo robusto, grande, que a princípio parece super construído, e que quando a gente vai olhar para dentro, essas etapas do desenvolvimento ainda não foram concluídas adequadamente. Vai cair numa oralidade, no processo terapêutico, provavelmente, vai ter que dar uns passos para trás, às vezes dá uma deprimidinha, trabalha ali o que não foi nutrido e não foi autossuficiente para voltar a caminhar de um lugar menos narcísico, menos para fora, mais pé no chão e construindo ali o passo a passo, né, gente? Porque a vida ela é construída muito nessa humildade do passo a passo. Will, o resumo é isso mesmo que você trouxe. O resumo. O desafio agora, que é o difícil, Will, é que isso não é estancado e fixo. Então, a gente vai ver, quando a gente aprofunda o conceito, eu tô aqui, por exemplo, hoje, vou usar meu corpo, 42 anos, um histórico de vida, de relações, de trabalhos corporais, de terapia tântrica, etc e tal. Eu trabalho muito na terapia meu anel ocular, que é dessa etapa do desenvolvimento, concorda? Só que quando eu desbloqueio uma coisa aqui para olhar, eu não tô mais olhando lá o trauma do bebê. A fixação foi feita lá. Muitas vezes, né? Muitas vezes não. Foi feita lá, no meu caso. Mas eu tô desbloqueando o que a Daniela, com 42 anos, ainda não tá podendo ver, porque o olhar tá lá. Então eu tô trazendo o meu olhar para cá. Então, na realidade, eu tô trazendo temas adultos. Quando a gente fala de sexualidade, o Lowen não trabalha, ele trabalha com isso de um jeito muito fluido. O Lowen, ele não vai fazer assim, primeiro uma couraça, depois outra, depois outra. Ele vai trabalhar o corpo inteiro integrado, né? Isso é muito bonito, porque o corpo se autorregula. Eu não preciso na terapia estar assim, entrou anel ocular, entrou anel pélvico. Não existe isso. A gente estuda isso porque a gente dá sentido e compreensão para o que está acontecendo no corpo em termos de desafio terapêutico, em termos de trauma, tá? Mas na verdade é fluido. Agora, o pessoal que trabalha com a linha do Navarro vai explicar isso muito bem, porque eles têm uma nomeação lá que eles vão falar... eu não sei a expressão correta, técnica, tá? Não é a área que eu estudo, mas eles vão falar alguma expressão que se refere a couraça ocular genital, né? Como se fosse uma ponte. Por quê? Porque tem temas da minha sexualidade de mulher adulta que, por causa do bloqueio que eu tive lá atrás, no meu histórico familiar, com aquela família conservadora, nananana, que eu hoje na mulher tenho dificuldade de olhar, porque me assusta, entre aspas, entendeu? Então, sempre que a gente vai trabalhar alguns temas, a gente vai trabalhar fazendo esse convite que a autorregulação se dá no corpo atual, no corpo adulto. O Lowen, quando ele desenvolve o grounding, que é o exercício de ficar em pé na vibração, isso mesmo, ótico caudal. A sexualidade tem muito disso, porque as nossas impressões, as nossas primeiras impressões sobre sexualidade se dão muito lá atrás. E a gente, como viveu nesse meio ao longo da vida, a gente naturaliza aquilo que a gente viu. A gente não acha estranho, esquisito, a gente não acha um absurdo. A gente muitas vezes toma muita coisa como verdade. É quando a gente coloca o nosso corpo em atitude que você de repente vai ver, nossa, mas por que não tô indo? Por que eu tenho medo? Por que isso pra mim não tá gostoso? O que tá gostoso então? O que seria gostoso? E aí vai fazendo esse processo de amadurecimento, tá?
Agora, quanto mais esse anel não tá bloqueado, esse foi nutrido, então eu existo e eu tô conseguindo me fortalecer com o meu processo nutritivo de nutrição é autocuidado em várias esferas da vida. Tô me nutrindo com o meu autocuidado. Desço para minha torácica, direito de amar, e eu não tive que projetar para você uma Daniela que eu não sou, para você me amar. Eu pude chegar para você e falar: oi, sou a Daniela, tudo bem? E você me respondeu positivamente. Eu falo: ah, bacana. Então eu continuo assim, em alinhamento com o meu self. O meu self, quem eu sou e quem eu me identifico e quem eu me expresso na minha musculatura, no meu gesto muscular, ele é bem-vindo no meio. Tá? Tá indo bem. Aquilo que eu defeco, né? Aquilo que eu libero da minha alimentação, aquilo que eu elimino, não foi um grande trauma para o mundo. Ele é bem-vindo também. Eu tenho a permissão de liberar o que não me serve. Eu vou repetir essa frase. Eu tenho a permissão de eliminar o que não serve para mim, o que não é bom para mim. Eu aprendi naturalmente que eu posso abrir mão. Eu vou falar de novo. Eu não tenho que segurar comigo o que não é bom para mim. Estou falando de um tema de analidade. Estou falando de um tema de musculatura. Não é só de musculatura anal, mas eu estou falando de todo o abdômen. Estou falando, isso daí, a criança já está aqui até os 2 anos de idade. Torácica, que é quando eu não preciso falsificar meu self, que é a psicopatia, a falsificação do self, né? A gente trabalha ali, começa um pouco antes, tá, gente? Mas a gente nomeia dos 2 anos aos 3 aninhos. Abdômen, né? 3 aninhos, 2 aninhos e meio, às vezes começa antes, a 3 aninhos e meio, tá? Tô indo ali para os temas anais, masoquismo. Por que que o corpo do masoquista ele fica denso e pesado? Porque ele segura. Para ser amado, para se adaptar ao teu meio, ele teve que segurar. E ele vai se densificando de dentro para fora. E ele cria aquela musculatura, muitas vezes, que parece uma carcaça lisa, no sentido de uma couraça lisa. Você palpa, você não identifica a diferença entre um músculo e outro, né? Isso é bem comum de acontecer, né? É porque ele está se densificando de dentro para fora, para aguentar, sustentar, ficar. Ele constrói um circuito energético de um bujãozinho de gás. Ele abre a válvula às vezes para não explodir. Às vezes ele explode, se regula e fecha de novo e fica contido. É o masoquismo. Tudo bem? Priscila, vejo demais em mulheres no atendimento esse comportamento. Qual deles, Pri? Falei, eu tô trocando de fase em fase em exemplo, então eu não sei qual exatamente que você tá falando. Tá? Então, recapitulando aqui com vocês, eu falei muito nos 2 primeiros dias daqui, porque fica na frente da câmera, é mais fácil dar exemplo. Mas a gente falou couraça torácica, não preciso falsificar meu selfie para você, né? Eu não preciso fazer de conta que a Daniela é assim para que você ame a minha imagem, porque eu já sei que eu não vou ser amada pelo que eu sou, então eu só te apresento a minha imagem. Me ame aqui, porque aqui não tem como você me amar. Essa é a impressão que eu trago de casa. Então eu não sou bom o suficiente para ser amado, mas se eu sorrir para você e te conquistar, você vai me amar. Cilada. Cilada. Dentro tá no vazio. Dentro tá sozinho. Dentro tá sozinho. Tudo bem, gente?
Ah, do masoquista. Ela se fecha, levando para a pelve. Sim, sim. Segura muita coisa, muita constipação, muita aderência muscular. Perfeito, Pri. Até vou puxar o gancho com você, tem a ver com a pélvica, mas a gente vai trazer para cá, porque estão muito próximas também. A própria endometriose, né, que faz também uma aderência de tecido e que deixa o corpo muitas vezes nessa densificação presa, colado um tecido no outro, né? Diminui a pulsação, diminui o deslizamento entre as fáscias, né? Eles grudam e aderem para eu reter a minha pulsação, porque a minha pulsação provavelmente não foi muito bem-vinda num primeiro momento da vida, que é esse momento aqui que a gente está estudando. E aí, como que eu vou ser essa mulher adulta e pulsante se lá em casa não davam conta do recado quando eu era uma criança? Como que eu vou amadurecer isso e mostrar para o mundo com segurança se eu acho que de repente o outro não vai tolerar e vai embora? Será que eu quero ficar sozinha nisso ou não? Né? Com o que eu vou ter que romper internamente para perceber que eu posso virar a etapa, né? Então, por isso esse olhar para dentro na vida adulta, por isso que é importante trabalhar o corpo adulto, porque eu tô aqui fazendo um exercício de bater de repente alguma coisa com você, e eu posso começar esse exercício às vezes um pouco no mecânico, mas quando eu respiro e eu vou integrando o movimento, pode ser que me venha uma raiva muito legítima daqui. E essa raiva me dá a permissão. Experimentar isso num setting seguro me dá a permissão de falar, nossa, eu posso ir pra isso, chega, aquilo foi lá atrás. Por que que eu tô achando que eu não posso falar pro fulano que eu tô de saco cheio, que isso não é bom pra mim, né? São coisas simples, só que não, tá? Uma das coisas que eu mais escuto, o medo de me posicionar falando o meu limite, com medo de ser aniquilada. E muitas vezes esse aniquilamento toma quase proporções paranoicas, porque o medo é lá de trás. Ele é um medo que está confusional. E quando você traz para o hoje e a pessoa se posiciona, em muitos momentos o meio simplesmente respeita. Isso é muito comum de acontecer. Quando um adulto se coloca, o meio simplesmente respeita. Esse passo para trás, olha que importante o que eu estou dizendo. Me coloquei para frente, me posicionei, meu limite é esse. Quando eu faço esse movimento, o meio ao meu redor, ao invés dele me enfrentar e ir para cima de mim, geralmente ele recua e reconhece. Não vou brigar por esse espaço, ele é teu. E aí você vai desarmando muitas vezes disputas que a gente tem mais no imaginário. Não que elas não sejam reais, às vezes são subjetivas. Mas a gente vai ficando mais seguro na vida. Beleza, gente? Vocês estão conseguindo trazer a questão da musculatura, a etapa do desenvolvimento, a idade do desenvolvimento, um pouco para o dia a dia de vocês? Vocês estão conseguindo ver um pouco o corpo do paciente de vocês? A história de vida do paciente de vocês? Porque esse slide, ele resume, de um jeito bem resumido, o meu curso que tem 40 horas. Então, é muito conteúdo para falar nesse slide. Tá dando para fazer o link? Legal, isso é importante para mim, importante para vocês, tá? E agora, teve alguém que também me perguntou, eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que o William fez. E aí, isso tá muito nas minhas outras lives, mas dessa vez eu quase não falei, que é o seguinte...
uma etapa se sobrepõe à outra. E além dessas etapas que a gente tem muitas camadas de profundidade que a gente não está abordando aqui, porque não dá tempo de abordar aqui, tá? O que eu tô dizendo com isso é que eu tô tentando dar uma justificativa, porque tem muita gente às vezes que tá me escrevendo como se tivesse um exercício para cada couraça. Existe. Eu tenho lá os exercícios dos olhos, os exercícios para abrir peito, os exercícios para respirar. Mas o importante não é só o exercício. O importante é saber que não adianta fazer o movimento, porque às vezes o meu tema não é naquele exercício, às vezes o meu tema é lá atrás. Tudo bem? Tô trabalhando a mulher adulta no trabalho, dificuldade de sustentar a energia pelo trabalho, ganhar dinheiro. Tô trabalhando provavelmente num tema que eu não posso excluir a rigidez, porque ela tá adulta, tá trabalhando, tá tocando a vida, tá fazendo uma série de coisas, mas com pontos importantes da oralidade dela. Então, eu tenho que trabalhar essa equiparação. E isso é no convívio. Não é eu olhar lá no protocolo, bom, é tal etapa, faz tal exercício. Isso não vai liberar nada. Pelo contrário, quem aqui já trabalhou muito com grandes exercícios de catarse, sabe por experiência que chega uma hora que o paciente e a gente começa a performar catarse. Começa a ir lá e aprende a gritar, bater, extravasar. Beleza, você sai relaxado da sessão. Mas será que aquele relaxamento olhou para aquilo que de fato me deixa fixado naquela etapa que eu não consigo cruzar? Será que é da catarse que eu preciso? Será que eu não preciso, às vezes, de um acompanhamento seguro para olhar para um lugar muito mais difícil e delicado, dar uma espiadinha, fechar a porta de novo e falar: ok, o buraco é mais embaixo, preciso trabalhar com isso na minha vida. E não é só uma questão de pôr os bichos para fora e sair gritando. Porque a primeira imagem da terapia haitiana que a gente construiu, o primeiro estereótipo, era de um pessoal que saía gritando, batendo, e que isso era o suficiente para autorregulação. Aí a gente começou a ver com a prática que quando... Vou puxar a teoria de agora de novo, gente. Quando eu tô nas minhas etapas mais complexas do desenvolvimento, aqui no final, quando eu tô bem desenvolvido aqui, e eu jogo pra fora, faço uma catarse, geralmente eu me libero de algo e me autorregulo relativamente rápido. Mas quando eu tô nessas primeiras etapas do desenvolvimento e faço o mesmo exercício de catarse, é comum, quando acaba o exercício, eu colapso e fico no vazio. E fico desorganizada 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aí começo a me recuperar. Por quê? Porque eu me esvaziei de algo que ainda não era a hora, eu ainda estava construindo a minha estrutura. E tem uma frase muito forte da bioenergética: eu não posso me esvaziar de mim. Isso é para todos os terapeutas integrativos, serve para físio, para tudo. Eu não preciso pôr nada para fora que me esvazie de mim. Eu preciso estar bem comigo. O que eu ponho para fora numa terapia? Eu ponho para fora a estase, eu ponho para fora o excedente, eu ponho para fora o que está acima do limiar. Um masoquista abre a válvula, põe para fora o que está em excesso, ele tem muito excesso parado. Quando eu ponho para fora o excesso que está deixando o circuito energético parado, automaticamente ele vai para o movimento, porque abriu espaço, ele vai para o movimento, tá? Depois, no caso dele, ele vai dar outra parada depois, mas porque é o funcionamento dele, tá? No caso da rigidez, provavelmente tirei o excedente e vou
um pouco mais em direção, tá? No caso lá atrás, que eu tava conversando com vocês da pré-genitalidade, quando eu ponho muita coisa pra fora, o que que fica pra mim? E aí você vai ver o paciente indo pra terapia e fazendo um processo de depressão, não a depressão saudável, que é tirei uma máscara que não preciso e tô olhando pra mim. Isso é triste. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Não é essa depressão. Ele vai pra depressão energética, porque ele abre mão da estrutura que ele tá construindo, joga ali fora naquele exercício, volta pra casa e fica sem nada. Tudo bem, gente? Até onde o movimento do Pilates e da musculação hipopressivo contribui para essas fases da vida? Contribui muito. Contribui muito. Vou resumir de um jeito ogro, tá? Porque na verdade o processo não é assim tão papum. Quando eu tô trabalhando com baixa carga de energia, a musculação é muito importante. O Pilates é a musculação. Pilates, ele me dá a sustentação da minha ativação primeira do eixo, que às vezes até é rígida na esquizoidia. Na esquizoidia é rígida, na oralidade já é mais hipotônica. É rígida na esquizoidia, mas o Pilates ele dá estrutura e flexibilidade. Perfeito. E a musculação, ela me ajuda a construir a massa, porque é na construção da massa que eu vou começar a sustentar mais energia para mim. Então, esse processo de sustentar, ficar, sustentei, fiquei com energia para mim. Construí energia, fiquei mais um pouquinho com a energia para mim. Mais um pouquinho hoje. É de pouquinho em pouquinho. Quando é demais, meu organismo psíquico não dá conta. Terapias para uma pessoa de baixa carga, que o terapeuta quer dar demais, em vez de fazer a terapia em 1 hora, quer fazer em 2, o que acontece com o corpo? O corpo começa com pouca energia, vai carregando, carregou. Carregou, tá na metade da sessão. E aí? E aí, tudo que vai entrando depois é uma overdose para o sistema psíquico, que a gente viu ontem, que também é muscular. Tudo bem? Deu para fazer link com a aula de ontem? Quando eu chego aqui nesse grau, o meu recurso vai ser: eu vou vazar. Vou abrir a válvula, vou vazar essa energia, porque ficou demais para o meu sistema psíquico. Vaza, e às vezes quando vaza, se vazar só um pouquinho para a pessoa se autorregular, maravilha. Mas o que costuma acontecer é que daí vaza demais, e aí a pessoa que saiu subcarregada, carregou, termina a sessão depois de 2 horas, às vezes aqui no negativo. Eu já passei muito por isso em sessões terapêuticas integrativas. Pessoas que é uma sessão que para mim seria muito bom encerrar a sessão em 40 minutos. Fecha ali, ajuda a pessoa a ficar com aquilo, vai para casa e sustenta. Se alimenta bem, toma sol, respira. De repente volta daqui a 3 dias, 5 dias, para dar o próximo passo. Tudo bem? Quando você vai trabalhar já com alguém que tem excesso de carga, você pode pensar em mudar. Por exemplo, excessos de carga se dão muito bem na água, porque a água ajuda a dar mais fluidez, ajuda a descarregar um pouco, ajuda a água quente dá uma relaxada nessa musculatura que está hipertônica, ajuda a fazer o processo de autorregulação da pessoa, melhor do que essa pessoa, de repente, para uma aula de muito crossfit, assim, entendeu? Então a gente pode pensar um pouco essas nuances, essas brincadeiras entre as etapas. Tudo bem? Fez sentido? O pessoal fez alguns comentários de que foi profundo, gente. E eu perdi a hora que vocês estão falando. Mas essa parada toda é punk, né? Ok. Gente, muita coisa, né?
Isso fica pra gente de dica de como trabalhar o próprio corpo, sentir o próprio corpo. Eu gosto muito da yoga, eu acho que a yoga ela ajuda a ceder couraças mais tônicas e ela ajuda a carregar couraças menos tônicas que precisam, né? Mas não tem regra, porque aí vai entrar outras questões, tá? Acabei de falar da yoga. Legal. Gente, a gente vai começar a fazer um fechamento, tá? Eu acho que teve alguma pergunta do grupo de ontem que eu ainda não respondi, não tô lembrando agora qual é, mas eu não consigo responder agora, eu acho que eu vou responder lá no grupo. Mas o que eu quero que fique pra vocês? A dança é maravilhosa, né? Mas a dança serve, a gente pode pensar o mesmo raciocínio. O quanto que essa dança tá carregando, o quanto que essa dança cruzou o carregamento e começou a esvaziar, o quanto que essa dança serviu para um corpo hipertônico soltar. Porque o que você vai buscar no corpo? Autorregulação. O corpo vai fazer o processo de subir a energia, tava precisando, vou ficar com isso. Nossa, tô hipercarregada, deixa eu esvaziar um pouco, vou ficar com isso agora. O corpo, ele precisa restaurar essa biologia. Isso é biológico, é saudável. Quem participa dessa biologia? Eu adoro trazer isso. Sistema psíquico, sistema corporal, sistema emocional. A gente está encarnado, né? O nosso sistema psíquico, a gente está de alguma maneira tendo que lidar com ele no corpo. É muito importante escolher o profissional. Eu sou fisioterapeuta e eu sei que a aula de pilates tem que escolher, a aula de dança tem que escolher. Vocês têm que ver onde que o corpo tá ali fazendo esse processo de construção de saúde para vocês, tá? E como que vocês, terapeutas, estão trabalhando esse processo com o paciente de vocês? Reparem a saída do paciente do dia da sessão. Como é que tá a presença do corpo? Como que tá o corpo dele em pé? Como que tá a caminhada para sair do consultório? Como tá o brilho nos olhos? Será que ele tá mais conectado? Menos conectado? Será que a voz, né? O paciente respira, o tom da voz muda, o tom da voz melhora. Liberou diafragma, o tom da voz melhora, né? A gente percebe na hora, tá? Então, o objetivo de trazer isso aqui para vocês é de mostrar o quanto que estudar essas etapas do desenvolvimento dão pra gente critério, que não são aleatórios, pra gente usar as práticas que a gente já tem de uso muitas vezes. Tudo bem? Ajuda a gente a reconhecer esse lugar, investigar esse lugar e ir construindo junto com o nosso paciente o que está precisando ali. Fez sentido, gente? Tem uma especialista em voz aqui, né? Que legal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente vai continuar com coisas mais específicas desse tema quando a gente estiver falando, deixa eu ver se é amanhã, eu acho que ou é amanhã ou é depois de amanhã, que a gente vai falar ainda um pouco mais sobre as questões de baixa carga e muita carga, tá? E na segunda-feira eu tô abrindo a venda do curso. É um curso de 40 horas, em que 8 semanas de duração. Eu libero toda semana um módulo, tá? Gravado. Vocês assistem o módulo e a gente faz um encontrão ao vivo, que a gente tira as dúvidas, a gente faz as nossas reflexões. Quem já fez o curso da primeira e da segunda turma tá liberado para participar de novo. Então é legal porque você pode ir revendo o curso, porque o curso ele é denso. Vocês viram aqui 1h20 de live, o tanto de conteúdo, tá? Então meu objetivo com vocês é trabalhar conteúdo mesmo.
A gente fica mobilizado durante o curso, porque mexe primeiro com as nossas histórias, depois que a gente vai para o outro, a gente trabalha um pouco essa questão do eu, meu corpo de terapeuta, para depois o terapeuta para fora, né? Tem certificado o curso, tá? Mas eu preciso que para enviar o certificado, eu tô enviando agora os certificados da outra turma. Eu preciso que o grupo tenha concluído pelo menos 80% das aulas gravadas, tá? Sim, esse conteúdo é para aplicar. Sim, ele é para aplicar com a linha de terapia que vocês estiverem trabalhando. A proposta de apresentar para vocês a psicologia corporal, que aqui eu tô trabalhando com o conceito de coração muscular, é justamente para fechar essas lacunas entre questão física, questão emocional, questão energética que vocês veem nos pacientes de vocês, tá? O objetivo é oferecer esse curso para terapeutas integrativos, fisioterapeutas. Segunda-feira eu tô colocando o link novo, tá? O link novo. Já teve um pessoal que entrou na pré-venda. Vou fazer um acolhimento com eles agora nessa próxima semana, tá? Uma primeira chegada. E dessa chegada, na segunda-feira que vem, eu quero estar encontrando todo mundo que vai participar dessa nova turma, para a gente se conhecer um pouco, conversar um pouco. Não é uma aula oficial, mas é um encontrão para a gente colocar ali quem a gente é, se apresentar, as nossas expectativas, fazer alguns alinhamentos. E na próxima quarta-feira, 11, 12, dia 13, já é a primeira, provavelmente já vai ser a primeira aula. Eu tô vendo que dia que eu vou liberar o primeiro módulo. Tenho que acertar isso aqui e conversar com o pessoal no dia que eu abro o primeiro módulo. Vai ser provavelmente em poucos dias. Tá, pessoal? Os encontros das aulas ao vivo serão de quarta-feira às 7 horas da noite. Mas antes dessa quarta-feira, que vai ser a primeira aula do grupão, eu quero ter um encontro com vocês. É um encontro que eu tento marcar pra gente se conhecer, conversar um pouco, pro grupo se conhecer, ter uma coisa assim mais lúdica, porque vocês vão ver que às vezes a gente toca em assuntos sensíveis e é importante às vezes a gente criar o mínimo de alinhamento ali para que o grupo esteja maduro para escutar, para conversar um pouco. Não é, pelo amor de Deus, um grupo terapêutico, tá? É um grupo de estudo, é um grupo de teoria. Vocês vão aprender uma teoria da psicologia corporal. Mas tem coisa que mexe com a gente, então isso é bem-vindo. Vai ser 7 horas o nosso encontro. O da segunda vai ser só um encontro prévio, tá bom? É um curso que muda a vida da gente nesse sentido, tá? Pessoal, por favor, compartilhem esse conteúdo com o pessoal, tá? Compartilhem com terapeutas que vocês já sabem que vão se identificar com esse processo. As lives estão disponíveis ainda, dá tempo de assistir, tá bom? E eu encontro vocês amanhã, então, às 11 horas. A gente vai para a quarta aula, tá? A gente vai fazer no total 6 aulas. Beleza? Qualquer coisa me escrevam, entrem lá no grupo do WhatsApp e podem colocar as dúvidas lá, tá bom? Pessoal que acabou de chegar, um abraço em vocês. A gente está encerrando essa live, mas ela vai ficar disponível agora, tudo bem? E a gente se encontra amanhã para o nosso quarto encontro. Um abraço grande para vocês. Beijo!